Tô trazendo esse vídeo novo aqui pra vocês num formato um pouco diferente, com esse microfone aqui, pra fazer alguns conteúdos bem legais que eu tô pensando aí pro canal, que vocês sempre me pedem, sobre alguns outros filmes que não são exatamente lançamentos, mas que vocês querem muito saber, e eu tô pensando em fazer um formato diferente, e acho que esse microfone aqui vai poder ajudar muito na qualidade dos vídeos e do jeito que eu quero fazer. Então, pra começar, eu queria trazer esse vídeo num formato um pouco diferente pra vocês, até porque agora tem muito mais gente me seguindo aqui, que esses dias aí rolou uns templates meu aí no Instagram inteiro, e todo mundo conheceu meu trabalho, então eu acho que é um tema legal de trazer aqui pra vocês pra falar sobre isso. Essa pergunta, ela veio lá pelo Instagram. Se você não me segue ainda no Instagram, siga aí, porque lá eu tô sempre interagindo com o pessoal, perguntando o que vocês querem de tema e tal. E inclusive esse vídeo saiu primeiro no Instagram, então quem me segue no Instagram recebeu esse vídeo primeiro que todo mundo. Inclusive, se vocês quiserem mandar perguntas, a sua pergunta pode virar um vídeo, então manda aí nos comentários pra eu ler que vai que ela vira um vídeo. Então vamos falar aqui sobre o que eu vim falar nesse vídeo, que é a perguntinha do Arthur Andrade, que mandou lá no Instagram, o Sr. Art, que é do Bilheterama. Inclusive, se vocês não conhecem o canal Bilheterama, é um canal muito bacana sobre cinema e séries também, confiram lá. Ele perguntou como começou o meu interesse por cinema. Acho que essa pergunta é muito bacana porque esse meu interesse aprofundado por cinema começou muito junto ao fato de eu querer produzir conteúdo pra internet. Vocês vão entender por quê. Tudo começou com o Cainho lá, criança, que gostava muito de assistir filmes. Eu nasci justamente na época em que tava no final da era do DVD, mais ou menos, ainda existia locadora, então eu cheguei a ir muito na locadora. Tinha umas 3 locadoras aqui na minha rua e eu sempre ia lá toda semana com os meus pais alugar filmes. Eu gostava muito de ver os lançamentos que tinham e alugar e assistir um monte durante o final de semana. E aí, enfim, desde criança eu sempre gostei muito de assistir filme, mas, né, como era criança eu não tinha esse interesse aprofundado em cinema. E aí, na minha adolescência, esse interesse começou a aprofundar um pouco quando eu comecei a acompanhar um canal no YouTube, que não era bem um canal no YouTube, porque na época o YouTube, ele não era tão popular, então as pessoas não entravam no YouTube pra assistir vídeo, então você tinha que criar um site, né? Então era um site que usava os vídeos no YouTube, que era o Cabine Celular, do Maurício Saldanha, que era do Cinema com Rapadura. Eu sempre gostei de consumir conteúdo de internet, eu sempre vivi na internet, eu sempre gostei de fazer coisas na internet, assim, tipo, montar sites, esse tipo de coisa. Eu sempre gostei muito também de consumir conteúdo. E eu gostava muito dos vídeos do Maurício Saldanha porque ele falava de uma forma muito descomplicada sobre os filmes e ele manjava demais. Ele sabia o nome dos atores, dos diretores, o que aquele diretor já tinha feito e tal. E eu ficava maravilhado com isso. Eu falava, cara, esse cara é uma enciclopédia, como é que ele sabe tanto, né? Inclusive essa coisa de eu tentar trazer os meus vídeos aqui de uma forma bem descomplicada pra vocês entenderem sobre os filmes e tal, vem justamente disso, porque é um tipo de conteúdo que eu gostava muito de consumir, então é um conteúdo que eu gosto de produzir também. E aí eu acompanhava sempre os vídeos dele, eu assistia todos, assim, eu gostava de assistir os vídeos, que eram críticas, né? Pra quem não conhecia o Cabine Celular, ele assistia os filmes e logo quando eles acabavam, ele já pegava o celular e gravava a opinião dele sobre o filme. Então era um negócio muito imediato e muito pessoal, assim, né? Tinha muito o sentimento dele ali no vídeo, era bem bacana isso. E eu assistia todos os vídeos dele sempre, assim, eu gostava de assistir os vídeos e depois assistir o filme pra entender melhor o filme, ou o contrário, eu assistia o filme e assistia o vídeo dele pra ver se a opinião batia com a dele. E nisso eu comecei a ter um pouco de interesse ali por crítica de cinema, eu comecei a achar isso interessante. Eu falei, nossa, o trabalho desse cara é muito legal, ele manja muito, assim, e tal, né? Ele sabe o nome dos atores, isso é bem legal. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 13 ou 14 anos, que foi quando eu tava no nono ano, o primeiro ano do ensino médio na escola, eu tive que fazer um trabalho pra matéria de português, que era uma crítica de cinema sobre um filme que o professor passou lá, que eu nem lembro qual filme era, mas era um filme bem meia boca, assim, de suspense, sei lá, que era tipo uns mergulhadores, assim. E aí, né, eu falei, opa, eu gosto de acompanhar esse cara aqui, ele fala sobre cinema, assim, ele faz isso, né, ele faz crítica, agora é meu momento, né, vou fazer minha crítica. E eu lembro que eu escrevi a crítica lá, nem ficou muito bom, porque eu não tinha gostado do filme, eu falei um monte do filme, também não lembro a nota que eu tirei, acho que nem foi nota, acho que foi, o professor deu um visto, alguma coisa assim, mas eu lembro que eu fiquei muito satisfeito, fiquei muito feliz de ter conseguido fazer uma crítica. Eu achei muito legal isso, de tipo, você assistir um filme e construir a sua opinião, meio que defendendo sua opinião sobre ele, né? E depois disso, eu comecei com um hábito de assistir os filmes e dar uma nota pra eles. Eu tinha uma planilha no Excel, onde eu anotava todos os filmes que eu assistia durante o ano. Era uma planilha, era por ano, né? E aí eu dava uma nota pra cada um dos filmes. Colocava, tipo, ruim, regular, bom e excelente. Eu lembro que tinha essas 4 notas. Eu tinha feito até um negócio lá na planilha que contabilizava quantos filmes excelentes tinha, quantos filmes ruins tinham e tal. E aí eu fui fazendo isso durante alguns anos e eu fui tendo interesse por crítica. Eu cheguei a escrever outras críticas, mas só pra mim mesmo, né? Nunca pra colocar em lugar nenhum, assim, pra ninguém ver. Era uma coisa que eu gostava de fazer. E o canal do Maurício acabou e tal. E aí eu comecei a acompanhar outros canais sobre cinema. Teve um Acabou de Acabar também, que é mais ou menos nessa ideia, né? Ele vê o filme e já vai comentar. E alguns outros
críticos que eu acompanhava lendo na internet. E como eu gostava muito de assistir filme, e eu sempre fui o tipo de pessoa que procurou por uns filmes meio diferentes, assim, às vezes eu assisti alguns filmes que eu não tinha muito com quem comentar. Tinha meus amigos e tal, mas eu falava pra ele dos filmes, mas e era isso e tal. E aí eu terminei a escola, e aí eu fui fazer um curso técnico de comunicação visual. Eu sou formado em técnico de comunicação visual e design, é meio que design gráfico hoje em dia. E assim, esse tipo de curso, como ele é um curso relacionado à arte, o pessoal que faz esse curso é uma galera mais interessada nesse tipo de coisa. É um pessoal mais interessado em cinema, mais interessado em certos tipos de música, em livros e tal. Então lá eu conheci muita gente que também tinha os mesmos interesses sobre filmes e tal. Foi lá que eu conheci o Gabriel, que é praticamente meu melhor amigo até hoje. E eu gostava de conversar com ele e também com outros amigos sobre cinema e tal. E eu lembro que a gente saía, assim, sei lá, pra ir pro bar ou no técnico mesmo. A gente ficava muito tempo conversando sobre filmes, sabe? A gente gostava de entrar nos papos mais filosóficos, assim, sobre os filmes e discutir sobre eles. E a gente ficava horas conversando, era muito legal. Até que um momento eu pensei assim, pô, eu sempre gostei de fazer coisas pra internet, né? Sempre fiz umas brincadeiras na internet. E se eu gravasse essas conversas com os meus amigos, né, e colocasse isso na internet? Só que essa era uma ideia que era um pouco difícil de executar, porque eu tinha que trazer todo mundo aqui em casa, tinha que estar num lugar silencioso, né, e aí, tipo, eu moro com os meus pais, ia ser ruim gravar na sala, por exemplo, e ficou meio inviável de fazer, assim, nem cheguei a tentar fazer mesmo, porque não daria certo. Só que eu fiquei com isso muito tempo na cabeça, e aí eu pensei, cara, e se eu fizer sozinho, né? Eu sempre gostei de acompanhar críticos, essas coisas assim. E se eu fizesse um canal no YouTube sobre isso, né? E foi aí que eu comecei o Sessão Comentada, né? Na época, eu não tinha feito faculdade ainda, então eu continuei fazendo o canal com coisas que eu sabia. Eu comecei a estudar por conta própria mesmo. Eu pesquisava na internet, comprava livros. Eu lembro até que na época que eu comecei o canal, eu tava desempregado, tinha perdido o emprego. E eu tinha muito tempo pra estudar, né? Eu queria me ocupar por fazendo alguma coisa. E como eu gostava muito de filme, foi uma coisa muito legal eu me ocupar pra fazer o canal e também pra estudar sobre cinema. Aí eu comecei a fazer alguns cursos livres sobre cinema, né? Com um pouquinho de dinheiro que eu conseguia, eu investia nisso. Eu fiz curso de crítica de cinema, eu fiz curso sobre história do cinema, que eram cursos livres. E foi nisso que veio a minha ideia também de cursar a minha faculdade de produção audiovisual, que envolve cinema e rádio e TV também. Porque eu pensei, pô, né? Eu gosto de produzir coisa pra internet, eu gosto de cinema. Se eu fizer um curso que consigo conciliar essas coisas, né, edição de vídeo, que eu gosto de fazer, produzir coisa audiovisual e interesse de cinema, que eu gosto muito de filme, pô, pra mim é a melhor faculdade que eu posso fazer. Inclusive era uma faculdade mais barata que cinema, né, então, né. E foi até um pouco por causa da faculdade que eu também dei uma pausa no canal durante um tempo. Eu fiquei uns 2 anos sem postar vídeo, porque eu tava terminando a faculdade, fazendo TCC, então, e eu trabalhava em período integral, então simplesmente não dava pra eu chegar em casa e ainda fazer canal no YouTube, eu tinha que me dedicar à faculdade também. E desde então eu tento trazer tudo que eu aprendi na faculdade, nos cursos, no meu trabalho também, que eu trabalho na área de cinema hoje, especificamente na área de streaming, de vídeo, com divulgação e marketing e tal. E é por isso hoje que eu tenho o canal e que eu tenho esse grande interesse em cinema, em estudar cinema, uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de estudar sobre cinema, entender por que os filmes foram feitos daquela forma e coisa do tipo. Eu consigo unir o exercício que eu gosto de assistir os filmes a algo produtivo que é fazer o canal. Então por isso que o meu interesse por cinema tem muito a ver com o fato de eu produzir conteúdo pra internet. Então é isso, se você gostou desse tipo novo de vídeo aqui, esse novo formato, deixa aí nos comentários. Também deixa a sua pergunta, porque ela pode virar um novo vídeo, olha só que legal. Também me siga no Instagram, porque lá eu tô sempre interagindo com todo mundo, e também alguns conteúdos saem lá primeiro, ou saem só lá. E também se você é novo por aqui, se você é novo no canal e não conhecia, se inscreva, ativa as notificações pro YouTube sempre avisar quando tiver vídeos novos. E também compartilha ele com os amigos, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E é isso.